Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algumas situações envolvendo Jesus, que foram relatadas no Evangelho, e que lição que a gente pode tirar para o nosso mundo emocional. Afinal, Jesus é um grande mestre. Esse não é um vídeo de propósito religioso, mas um vídeo onde a gente pode se inspirar no exemplo, relatado no Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro exemplo, eu vou dar 5 exemplos, certo? Talvez eu faça outros vídeos com muitos outros exemplos e muitas outras situações, mas para o vídeo não ficar enorme, eu listei nesse primeiro 5 situações que Jesus vivenciou. A primeira delas é o deserto. Isso é um fato, é uma linguagem muito usada na Bíblia, que o deserto é aquele momento onde, antes de grandes missões, como Moisés, por exemplo, Jesus, e aí tem todo um símbolo, 40 dias, ele fica no deserto para depois iniciar a sua missão. Então, quer dizer, ele se retira. Ele tem consciência de quem ele é? Tem, óbvio que ele tem consciência de quem ele é. Mas esse momento de deserto é relatado como um período onde ele se prepara, ele se conecta consigo mesmo, para que ele possa ter forças para a missão que está por vir. Nós, meus queridos, a gente precisa entender que a gente precisa desses momentos de deserto. Nós precisamos promover esses momentos de deserto na nossa vida. E eu vejo que, na verdade, a gente foge desses momentos de deserto. Os momentos em que a gente às vezes está no silêncio, e aí você vai ficar com seus próprios pensamentos. Quantas são as pessoas que ligam absolutamente tudo dentro de casa? Colocam fone, colocam playlists no Spotify, ligam o computador ou a TV, hoje, nas Smart TVs, com o seu sistema de som no YouTube e passando clipes e mais clipes, para que eu possa ficar cantando e não interaja comigo mesmo. Não fique eu com os meus próprios pensamentos, que eu não reflita sobre mim mesmo, sobre situações, que eu não mergulhe e fique pensando no meu próprio existir, em coisas que aconteceram, em situações. Então, mas eu vou ficar lembrando de coisas que aconteceram? Pois é, e você vai ficar fugindo disso até quando? Até quando você vai fugir dessas situações? Até quando você vai querer enfiar elas debaixo do tapete? Cuidado, porque sujeira, quando é colocada para debaixo do tapete, cria-se, na verdade, olhando, parece que está tudo em ordem. A sujeira que estava aqui foi para debaixo do tapete. Então parece que está tudo organizado. Mas é só uma ilusão, porque aquela sujeira ela só foi deslocada e escondida num lugar. E esse lugar se tornou um ambiente propício para a proliferação de muitas bactérias. Então, cuidado, porque coisas que aparentemente você acha que então está tudo bem, mas você escondeu alguma coisa num cantinho e você não quer nem tocar nesse assunto. Cuidado, tá? Porque talvez esse negócio que ficou intocadinho aí, ele esteja proliferando muitas bactérias, que amanhã elas vão se manifestar de alguma forma, tá? Então, alguns aspectos que você não quer lidar, não quer enfrentar, podem vir a te atrapalhar amanhã numa outra situação. E aí a pessoa envolvida naquela situação nem vai entender por que você está agindo daquele jeito. E às vezes nem você sabe por que naquela situação você está estranha daquele jeito, por que você está triste daquele jeito, era para você estar bem e você sabe que a pessoa é maravilhosa, por exemplo, é uma pessoa ótima, mas você parece que não consegue se conectar com ela, parece que você quer procurar motivo para brigar, porque talvez você tenha
uma visão equivocada sobre relacionamento a partir de uma experiência negativa e que você, pum, jogou para debaixo do tapete como se não teve problema algum. Mas tem. Então é preciso que você enfrente determinadas situações. É preciso que você caminhe pelo deserto. E eu vou te dizer mais. No deserto, depois apareceu quem lá no deserto? Satanás. Apareceu para provar Jesus. Então, aqui já entramos então na segunda, reflexão que eu quero fazer. A primeira, o deserto. A segunda, Satanás apareceu lá. Ou seja, depois de um período de deserto, onde provavelmente então ele estava faminto, certo? Não é que ele ficou sem comer todos esses dias, mas, óbvio, estava mais faminto. E aí aparece, oferece pão, manda ele se jogar, os anjos vão vir te salvar. E Jesus vai rebatendo todos esses argumentos. Veja bem, muitas vezes, nos nossos momentos de deserto, nos nossos momentos de carência, nos nossos momentos de fragilidade, vão aparecer essas tentaçõezinhas. Vou dar um exemplo dentre vários que poderiam ser utilizados aqui, mas como o meu canal é sempre muito voltado para a área de relacionamento, que é a minha especialidade, o exemplo vai ser nesse sentido, evidentemente. Vamos imaginar que você tenha terminado um relacionamento. Você terminou porque não dá mais certo. Você terminou porque, apesar de você gostar da pessoa, você chegou à conclusão de que você não merece ser tratado daquela forma. Você não merece viver com uma pessoa que tem aquele comportamento, aquela falta de consideração, aquele desrespeito em relação ao seu sentimento. E você, então, acredita que a pessoa tenha desenvolvido um padrão comportamental, ou seja, em relação a você, ela desenvolveu esse padrão comportamental e ela vai continuar agindo desse jeito. Portanto, não me resta outra alternativa a não ser terminar. Eu já conversei, eu já dialoguei e nunca muda, sempre acontece do mesmo jeito. Então, esse é um término doloroso. Quando é um término doloroso? Quando eu ainda gosto da pessoa. Eu ainda gosto dela. Eu ainda a amo. Mas eu chego à conclusão de que essa relação só está me colocando para baixo. Eu chego à conclusão de que diálogo não se resolve mais. Perdeu já a credibilidade. A pessoa volta a fazer sempre a mesma coisa. Então, eu opto sim por terminar. Vou entrar nesse período de deserto, onde eu tenho que concentrar em mim, perceber o que eu quero. E aqui entra também dentro dessa segunda reflexão, eu tenho que ter foco. Por exemplo, Jesus precisou ter foco na missão. Ele conseguiu rebater Satanás porque ele tinha foco na missão. Ele sabia quem ele era, o que ele queria. Você tem que ter consciência de quem você é, do que você quer para a sua vida e que você terminou porque aquilo correspondia a algo que você não quer. Então, eu estou enraizado em mim. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. E o que eu vivia correspondia àquilo que eu não quero. Por que eu preciso ter esse foco? Porque nesses momentos de fragilidade, onde a gente começa a sentir saudade, a gente terminou ainda gostando. Então, as lembranças elas vão vir com muita força. Então, eu tenho que ter foco. Vem as lembranças, vem a tentaçãozinha. Liga, manda uma mensagem. Vai lá na padaria, esse horário, que é o horário que ele passa lá tomar café. Então, vem as tentaçõezinhas para que você, entendeu? Vai stalkear a rede social dele, fica vendo no que ele tá fazendo. Será que ele já está ficando com alguém? São coisas que tiram a gente do foco. Mantenha-se no seu foco. E agora eu vou te dizer uma coisa bem pior do que os próprios pensamentos, a atitude da outra pessoa. Ele vai ser o diabinho que vai vir muitas vezes ficar mandando o WhatsApp para você, falando que você é importante na vida dele, falando que ele não aguenta ficar sem você, que tudo vai ser diferente, que você é a mulher da vida dele. Só que isso você já escutou outras milhares de vezes.
Por isso que eu estou te dizendo, foco. Não perca o foco, porque nesses momentos de fragilidade é muito fácil, a hora que vem uma palavra dessa, a hora que vem essa vozinha do diabinho, você ceder a isso. Não esqueça, foco no que eu quero, foco naquilo que eu não quero para mim. O que eu estava vivendo corresponde ao que eu não quero. Uma outra lição emocional que a gente pode tirar do Mestre Jesus. Ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre nós. Tudo bem, eu posso ouvir o que estão dizendo sobre mim, mas eu não vou me reduzir à opinião alheia. Eu não vou me reduzir à opinião do outro. E é isso que a gente tem visto. Eu, que atendo tantas pessoas, tenho visto acontecer muito rotineiramente, viu, gente? Pessoas que se reduzem à opinião dos outros. Muitas vezes aquela pessoa nem te conhece. Aquela pessoa às vezes te conhece de vista. Aquela pessoa, ela é colega do seu amigo. Ou, ainda que ela te conheça, não é porque ela te conhece que ela tem a interpretação de quem você é. Que ela tem, então, o domínio de quem você é. Quem você é, só tem uma pessoa que verdadeiramente sabe. Você. Você sabe qual era a sua intenção quando você falou o que você falou. Talvez, de fato, o que você falou deu uma interpretação muito errada mesmo. Nessa hora, a gente tem que ter a humildade de pedir desculpa e de entender que a forma como a gente falou, de fato, dava a interpretar algo muito errado, muito diferente do que a gente quis dizer. Então, não nos cabe outra coisa a não ser reconhecer que a gente se expressou de uma maneira equivocada e pedir desculpa. Agora, muitas outras vezes, não. Muitas outras vezes, você sabe qual era a sua intenção e você falou de uma maneira totalmente adequada, correta, você se expressou muito bem, você mostrou aquilo, mas o problema de interpretação está na outra pessoa. Ela te interpretou errado. A partir de um critério errado mesmo que ela interpretou ou a partir de maldade mesmo. Faz de propósito. Porque talvez tenha inveja, porque talvez o seu movimento a incomode. Então, tem de tudo nessa vida. Agora, a gente não pode se reduzir às opiniões dos outros, porque nós estamos dando um poder para elas determinarem o nosso bem-estar. Elas é que vão determinar se a gente vai se sentir bem ou não. Não faça isso. André, qual passagem que Jesus ouviu a opinião dos outros? Aquela passagem onde ele pede para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles dizem, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então, tudo bem. Olha lá, ele quis saber o que estão falando aí de mim. Mas ele não perdeu a essência de quem ele era. Ah, estão falando que eu sou Elias, falando que eu sou um dos profetas. Olha, que coisa, né? Gente, as pessoas não conseguiram entender ainda quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. Então, quer dizer, tudo bem, estão interpretando totalmente errado. Eu sei quem eu sou e eu vou continuar a minha missão. Eu vou continuar o meu caminho. Quarta lição que a gente aprende com o Mestre Jesus Cristo. Não espere valorização dos que lhe são próximos. E às vezes é isso que a gente fica esperando. Você fica esperando valorização daquelas pessoas que lhe são próximas. Claro, se vier essa valorização, é ótimo, porque é um incentivo, realmente. Mas geralmente não vem. André, onde tem essa passagem de Jesus? Essa passagem é famosa. Qual foi o único lugar onde Jesus não conseguiu fazer milagre? Nazaré. Ou seja, o lugar onde ele nasceu, cresceu, viveu a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta até os 30 anos, né, que foi quando ele começou a missão. Então, olha, ou seja, por que ele não foi valorizado em Nazaré? Por que lá ele não conseguia fazer milagre? Porque lá enxergavam ele como o filho do carpinteiro. Seus pais, seus irmãos não estão aqui
Jesus, filho de Deus. Jesus, gente, o pai dele é José, que tem lá. Eu mandei fazer 3 cadeiras lá com ele. Ele fez 3 cadeiras lá para mim e fala que é filho de Deus. Né? Lógico que isso não está no Evangelho, isso é adaptação minha. Mas você vê que coisa? Ele precisou começar, então, a ser valorizado fora. Ele não podia fazer milagre lá. Por que ele não podia fazer milagre lá? Ele não é Deus? Como é que ele não pode fazer milagre? Porque o princípio de Deus é o livre-arbítrio. Não é verdade? Então ele não pode chegar e fazer o cego. Vai, enxerga. Porque ele precisa do consentimento do cego. Por isso que tem aquela passagem também que Jesus chega para o cego e diz: o que queres que eu faça? Parece uma ironia. Ah, o que eu quero que o senhor faça, não? O senhor não está enxergando, não? Não é? Parece uma ironia. O que queres que eu faça? Que eu enxergue, o cego diz. Ou seja, agora Jesus pode agir. Porque Jesus não pode chegar e impor as mãos e ele fica, curado. Porque ele estaria ferindo o livre-arbítrio. E a gente tem livre-arbítrio. Então lá em Nazaré ele não conseguiu fazer porque as pessoas não acreditavam nele. Então não tem como ele agir. Está vendo como não tem como a gente mudar alguém? A não ser que a pessoa queira. Aqui entra dentro de um outro aspecto também, que renderia até um outro vídeo. Quantas vezes você acha que você vai mudar a outra pessoa? Que o seu amor é responsável pela mudança do outro. Se o outro não quiser, meu querido, pode esquecer. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Você acha que você vai conseguir? Você acha que o seu amor vai transformar outra pessoa desse jeito? Se ela não quiser, pode esquecer. Você não é responsável por tirar o outro da bebedeira. Você não é responsável por tirar o outro da droga. Não é responsabilidade sua. Ele precisa querer. Pare de se sentir culpada por isso. Pare de se sentir culpado por isso. O outro tem que querer. E muitas vezes ele não quer. Então, como eu estava dizendo, cuidado para não querer esperar a valorização dos que lhe são próximos. Então, muitas vezes você vai ter um projeto e as pessoas que lhe são próximas, elas vão duvidar de você. E se você não entende essa dinâmica, você vai desanimar. Já imaginou se Jesus dependesse dos habitantes de Nazaré para ele poder sair em missão? Ele nunca teria saído. Ele nunca teria feito um milagre se ele dependesse da credibilidade dos nazarenos para que ele pudesse sair em missão. Então você, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você tem um projeto, se você acredita que você pode fazer aquilo, se você vê potencial em você para fazer aquilo, cuidado para não ficar esperando que os outros te valorizem, te incentivem, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Quando eu comecei canal no YouTube, isso não aconteceu comigo também. Não pense que Olha, pessoas que de fato me apoiaram, tanto que a primeira câmera um pouco mais profissional que eu consegui, foi porque meus pais me deram. Então eu realmente ponho o joelho no chão e agradeço aos pais que eu tenho. Sempre. Porque esses sim, eles foram um incentivo na minha vida sempre, mesmo sem conhecer. Eles tinham todas as razões do mundo para me desestimular. Porque eles não sabem mexer nem com celular. Então eles não conseguiam entender vídeo para YouTube, mas mesmo assim apoiaram. Porque se não me apoiassem, por que me dariam uma câmera? Mas me deram, mesmo sem ter o entendimento sobre o que de fato era isso. Ou às vezes até lá dentro do coraçãozinho deles achando que o André está fazendo agora? Mas ainda assim apoiaram. Do jeito deles, mas apoiaram. Então cuidado, porque às vezes você não vai ter essa sorte que eu tive. Mas também só foi meus pais, porque os outros, as outras pessoas que estavam ao redor, não. Eu via incredulidade da parte deles. Aí você precisa primeiro fazer sucesso fora, para que aí as pessoas de dentro comecem a enxergar de outra maneira. E aí pessoas que até então, não tava, nem tinham... Quando vem notícias de fora sobre você,
Nossa, você é de Dois Córregos? Meu Deus, eu acompanho o André lá de Dois Córregos. Meu Deus, você conversa com ele? E a pessoa nunca nem olhou na minha cara aqui em Dois Córregos. Só que aí nessa hora fala, nossa, o André, meu Deus, nossa. Ai, vejo o André direto. Nossa, ele é muito competente mesmo. Ai, meu Deus. Então, não espere a aprovação dos que lhe são próximos, certo? Confie em você, mas também não seja um iludido, certo? Ou seja, ai meu Deus, eu vou fazer sucesso no mundo musical. Se você é uma pessoa que não entende nada de música, é super desafinado, não tem voz para cantar. Então não seja também um iludido. De fato, aposte naquilo que você gosta de fazer e que você vê que você tem potencial para aquilo. E por fim, o quinto ensinamento que a gente pode tirar de Jesus é no momento que ele está entrando em Jerusalém. A Bíblia relata que entrando em Jerusalém, as pessoas jogavam palmas no chão, né, mantos, para que Jesus passasse com o jumentinho, montado no jumentinho. E veja bem, é daí que vem a tradição do Domingo de Ramos, né? Palmas, as folhas de palmeira. Então, o jumentinho deve ter ficado todo, né? Me lembra até o burro do Shrek. Deve ter ficado todo, nossa, com todos aqueles aplausos, o que eram jogados no chão. E Jesus, com muita maturidade, Jesus percebia. Ou seja, Jesus não se deixou levar pelos aplausos. Jesus não deixou com que aquilo, né, elevasse o seu ego. Porque Jesus tinha consciência, e essas pessoas que estão me aplaudindo, essas pessoas que estão me louvando aqui na entrada em Jerusalém, serão as mesmas que daqui a alguns dias vão gritar, crucifica-o, crucifica-o. Então cuidado, abra sempre os olhos, não se iluda tanto com aplausos, cuidado com o deslumbramento. Tenha sempre os pés no chão. Quantas são as pessoas que acabam se deslumbrando com as coisas e acabam se perdendo? Quantos são os artistas que você conhece que, por exemplo, ficaram deslumbrados, ficaram pessoas prepotentes, arrogantes, se perderam nas drogas? É o deslumbre. E óbvio que isso não acontece só com artistas, quem está diante dos holofotes, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Gente, aprenda uma coisa. Tem gente que ela sobe numa folha de sulfite e ela já se acha. Tem gente que está aí no emprego que você tem e aí ele está aí no chão de fábrica com você. Aí o que acontece? 3 anos depois, ele é promovido para líder daquele setor. E aí, tudo aquilo que ele criticava, que o líder fazia e que ele reclamava com você, agora ele faz 3 vezes pior. Ele estava ali no chão de fábrica junto com todo mundo. E agora, só porque ele subiu um nível, ele quer pisar em todo mundo. Cuidado, porque às vezes as pessoas são domadas pelo ego. O ego domina de uma tal forma. Então cuidado, não se iluda com os aplausos. O mundo gira e gira bonito. Então uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Cuidado também com pessoas que batem muito nas suas costas. As palmas viram gritos de crucifica-o, crucifica-o. Esteja sempre muito atento. Preste muita atenção. Não é ser uma pessoa que é incrédula, que não acredita que as pessoas possam de fato ser minhas amigas verdadeiras, mas é nunca perder a capacidade de olhar, analisar. Cuidado para não confiar cegamente, sabe? Pessoas que confiam cegamente numa pessoa que acabaram de conhecer. Tenha sempre muito equilíbrio para que depois você não venha sofrer. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. E aí, o que você acha? Qual dessas lições que o Mestre Jesus pode nos ensinar que te tocou mais? Qual dessas lições você acredita que você pode colocar na sua vida? Deixa aqui nos comentários que a gente pode aprender com os seus comentários. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte
Abraço.